E aí, pessoal, tudo bom? Tô aqui para mais um vídeo de Filament, tá? Hoje a gente vai terminar a parte de permissões é, e, e ver se a gente consegue terminar com a nossa CL, né? Acho que ainda vai ter mais um vídeo além desse, porque a gente vai ter que terminar. A gente já está cadastrando as permissões, só que a gente vai ter que agora fazer a própria CL em si, né? Tipo, fazer a regra ali na trait dentro do resource ali, né? Para poder bloquear cada ação, né? Tanto na lista de usuários quanto na lista de funções, que é o que a gente tem hoje, tá? E aí futuramente vocês vão aprender ali só chamar o trait em uma resource nova que vocês criarem, só chamar o trait e já vai estar funcionando, tá? Então assim, hoje a gente vai fazer isso. Só que antes, pessoal, eu queria falar de um assunto que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui, tá? Que é essa nova escala 6x1 aí e também a escala que algumas empresas estão aderindo, que é a 4x3, tá? Eu queria dar a minha opinião sobre um programador que trabalha há muitos anos já na área e a galera não tá meio que conseguindo entender o que significa isso, tá? Antes de falar sobre isso, a pessoa precisa entender o que a gente vive hoje, tá? Eu sei que é um papo meio filosófico, mas a gente precisa entender o que é a filosofia por trás da coisa para você poder entender o que é a escala 4x3 e a 6x1, tá? Eu sei que muita gente entende isso um, como se fosse teoria da conspiração, mas eu estudo há muitos anos isso, galera. Existe uma galera por trás de todo esse planeta que criaram cada tipo de coisa para poder prender a gente numa escala 7x7, por exemplo, entendeu? Esses caras nem sabem o que é trabalhar na vida deles, tá? E outra coisa, para esses caras nem existe dinheiro, tá? Eles estão pensando em outra coisa, eles estão pensando em engenharia social, eles estão pensando em qual parte do mundo que eles vão ficar, entendeu? Qual parte do mundo que eles vão dominar. Eles não estão pensando em dinheiro, não estão pensando em poder. Esses caras estão acima do poder e acima do dinheiro, tá? A gente nem conhece esses caras, a gente nunca viu eles na televisão, mas eles existem porque a gente sabe que existem grandes famílias que, cara, você não conhece um integrante dessa família, entendeu? E aí, muita gente pode falar que é papo de, de teoria da conspiração e tal, é porque nunca estudou o assunto, entendeu? Eu estudo há muitos anos esse assunto. Eu sei que existem realmente esses caras, tem várias teorias de quem são esses caras, mas o que importa é, esses caras existem. Eles criaram essa prisão que a gente está hoje, tá? Que a gente precisa trabalhar incessantemente para poder viver. Na verdade, a gente sobrevive, tá? Esses caras nem sabem o que é trabalhar. E aí o cara que, sei lá, é dono de uma empresa, é um empresário, ele pensa que ele é livre. Cara, ele não é livre. Tá? O empresário tem que estar trabalhando o tempo todo para ele poder ter o padrão de vida que ele tem, entendeu? O problema é a condição mental que esses caras foram criando durante centenas e centenas de anos, gente, na cabeça do ser humano, entendeu? Baseado E aí o cara pensa, eu sou comunista ou eu sou capitalista. Cara, isso não existe. Esses caras criaram todas essas regras sociais, esses caras criaram. Se você é capitalista, você vai danificar a sua vida e a vida dos seus familiares do mesmo jeito que um comunista. Porque o teu pensamento sempre vai ser baseado em dinheiro. Então, quando se fala de escala 6x1 e escala 4x3, o cara sempre vai ligar dinheiro. E aí o capitalista vai ver pela visão de, se coloca uma escala 4x3, os meios de produção vão ficar defasados e tudo. Cara, gente, você tem que tentar ver a coisa acima. Olha só, toda vez que você tem alguma coisa que você precisa enxergar por dois lados, você tem que tentar enxergar acima desses dois lados. Você tem que tentar enxergar acima dessa camada. Porque se você olha pelo lado comunista ou pelo lado capitalista, você sempre vai estar enviesado. E esses caras fizeram isso. Não só comunismo e capitalismo, mas negro e branco, pobre e rico, mulher e homem. E aí entra um montão de grupos. Esses caras segmentaram todo o planeta. Isso eles vieram construindo desde o começo. Começaram com uma coisa, depois vem cultura woke e assim vai, entendeu? E hoje toda a população da Terra, praticamente toda a população da Terra, ela está enviesada em algum grupo.
Então, a gente não consegue mais lutar como ser humano. A gente não consegue mais pensar como ser humano. Cara, vamos pensar como ser humano? Uma escala 4x3. Quem que não quer trabalhar 4 dias e folgar 3? E aí o cara pensa, mas o cara é vagabundo. Não. A gente nem deveria trabalhar 4 dias. Porque, humanamente falando, você deveria trabalhar 3 dias, descansar e viver 3. Então deveria ser 3x4. Por quê? Porque humanamente o nosso cérebro precisa de descanso. A gente precisa viver, a gente precisa pensar na gente mesmo. Ter tempo para poder planejar a nossa vida e pensar na gente. E o pior, pessoal, a gente precisa ter tempo para poder pensar, refletir nas nossas ações. Quando você trabalha numa escala 6x1, você não tem tempo para nada. Você acorda às 5 horas da manhã e vai dormir à meia-noite. Que tempo você tem para refletir na sua vida e ser uma pessoa boa? Então, quando a gente fala de escala 4x3, tá, ou 6x1, você tem que primeiro entender a essência da coisa. Pode ser um papo meio que filosófico, mas se você não entender a filosofia, você sempre vai estar nessa prisão do dinheiro, tá? Não tô falando que eu não preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, porque a gente vive nessa prisão, nessa merda que eles criaram, entendeu? Só que enquanto as pessoas não tomarem consciência do que está acontecendo, nunca a gente vai conseguir sair dessa prisão. Porque sempre as pessoas vão pensar com a caixinha que ela vive, na bolha onde ela vive. Então, desculpa o desabafo aí, mas eu preciso falar porque tem muitos anos que eu trabalho na área e eu vejo um montão de gente falando um montão de merda, cagando um montão de regra, sabe? Eu faço vídeo, tem muitos anos aqui no YouTube, consome a galera que quer aprender programação. Raramente você, na verdade, em nenhum vídeo meu você vai ver eu dando opinião, mas eu preciso falar dessa opinião. Eu preciso começar a trazer também a essência do que eu aprendi durante muitos anos trabalhando na área, tá? A humildade, tá? Eu preciso trazer essa essência também para os meus vídeos, porque eu vejo muita gente dando opinião que não tem nada na cabeça. Cara, a gente precisa fazer a diferença. Então, quem tem alguma coisa para poder oferecer em um sentido mais, num nível mais alto, nível de consciência, a gente precisa trazer isso para o YouTube também, tá bom? Então, fique com Deus aí e bora pro vídeo. Opa, desculpa de novo. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu. Okay, let's go. Bom, pessoal, então vamos abrir nosso projeto aqui. Beleza, vamos iniciar ele para não perder tempo, né? Beleza. A gente já está cadastrando e aí vamos abrir aqui esse carinha aqui. Colocar ele aqui do lado. E vamos chamar o 12 aqui, /admin. Tá? Beleza. E a gente estava testando aqui no barra, né? Se não me engano. Beleza, então agora eu já estou cadastrando as minhas permissões, tá? Só que eu preciso ter um jeito de ligar as minhas permissões às minhas funções. Por quê? Porque eu preciso dizer que aquela função tem certas permissões. E o meu usuário tem aquela função, ou funções, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Ó? Aqui no seed, que a gente criou de funções, vamos abrir aqui, ó, Holy Seed. Esse carinha aqui, ó, a gente vai começar a dar as nossas permissões, tá? Então, assim, agora vai ficar bem simples, porque eu só preciso dar permissão para esse cara aqui, vocês vão ver como que eu vou fazer. Então, eu posso chamar aqui, ó, permissions, aqui, ó. Então, vou pegar um array aqui, vou fazer um array aqui. E para esse cara aqui, eu não preciso dar permissão nenhuma, tá? Por quê? Porque ele vai ser o nosso admin. Tá? Eu vou criar uma regra que ele vai passar por todas as verificações. Então, assim, vai ignorar as verificações. Então, ele nunca vai ter problema de acesso, tá? Já esse cara aqui, ele é um cara limitado. Por enquanto, eu só vou dizer que ele vai ver só o dashboard, tá? Então, por enquanto, ele só vê o dashboard. Como é que a gente faz? A gente vai lá no nosso banco de dados e vamos ver qual é a rota de dashboard lá certinho, para a gente poder pegar e dar só a rota de dashboard para ele. Porque ele precisa ver o dashboard.
Ele é um usuário do sistema, ele vai abrir o dashboard, não vai ver rota nenhuma, só vai ver a do dashboard, tá? Deixa eu fechar aqui. Será que eu mudei a... Ah, tá, gente. Eu tô abrindo o cara errado aqui também, ó. Esse cara aqui, ó. Ai, meu Deus, hein? Não, né? Beleza. Deixa eu dar uma olhada. Eu limpei o volume, pessoal. Então eu vou ter que rodar de novo aqui, ó. Vou ter que rodar migrate. Como eu limpei o volume, ele limpou lá o banco que eu já tinha criado lá de minhas migrations, né? Então agora eu tenho lá, ó. Beleza. Então, deixa eu fechar aqui para ele não ficar dando erro ali. Então agora eu tenho o meu banco certinho aqui, tá? E aí, o que acontece? Eu não tenho aqui, ó. Eu tenho aqui. Beleza. Eu tenho aqui então minhas permissões, ó. Aí que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar minha permissão de dashboard, que deve ser uma das primeiras aqui, ó. E eu preciso dar essas permissões. E aí, o que eu posso fazer aqui também, tá, pessoal? Para poder facilitar aqui, ó. Sempre facilitando, tá? Pra gente não ter que ficar. Então eu posso vir aqui, ó. E na minha permissão, já que eu vou ter que resetar o banco, que a gente ainda tá em construção ainda. Aqui nesse carinha aqui, ó, eu posso dizer que tem permissão system aqui, ó. Tá? E o default. Quer dizer, permissão system, não, permissão default, tá? E ela sempre vai ser null. Opa, enable, tá? Ou, melhor ainda, tá? Ela vai ser default. Eita. Ela vai ser default 0, tá? Ou pode ser false, tá? E aqui vai ser um booleano. Para que isso, tá? E aí vamos rodar de novo ali, ó. Para que isso? Porque as permissões que forem de default de qualquer usuário, eu simplesmente preciso listar, só listar ela e já dá a permissão para aquele usuário. Eu não gasto tanto tempo tendo que saber quais permissões aquele usuário e tal, beleza, tá? Então, ó, quando eu for criar essa permissão, eu só preciso dizer que ela vai ser uma permissão default, tá? Então, aqui na minha uma outra coisa que eu quero corrigir aqui também, que eu vi que estava errado, pessoal, que aqui, ó, tá escrito e aí é meramente eu escrevi errado ali um detalhe, tá? Mas isso impacta às vezes no código depois que você de um tempo que você vai ter que voltar nesse código. Tá escrito errado ali, né? A gente tá falando de roles e beleza, tá? Show. Uma outra coisa aqui, ó, é o seed de permissão que nós temos no serviço aqui, ó. Na hora que ele cadastra essas permissões aqui, ó, tá vendo? Então, algumas permissões eu vou querer dizer que elas são default, tá? Então, ó, eu vim aqui, ó, default, tá? E eu vou chamar da variável default. Tá? Eu ainda não tenho essa variável, mas eu vou ter, tá? Então, ó, essa variável default, ela sempre vai ser false, tá? Mas, em algumas situações, ela vai ser verdadeira, tá? E aí eu vou elencar aqui, ó, nas minhas situações aqui, ó. Beleza. E eu vou elencar algumas situações aqui. Então, beleza. Em quais situações eu vou querer que esse cara aqui seja padrão aqui? Então, quando for esse cara aqui, eu quero que default volte true, tá? Acho que é isso, tá? Posso colocar depois outros casos aqui, posso fazer um outro jeito de chamar esses defaults aqui, tá? Posso criar uma função para poder chamar esse cara aqui, tá? Posso vir aqui, ó, chamar de protegido também, funct,
defaults permissions, tá? E retornar um array, tá? Beleza. E aqui, ó, eu posso chamar esse carinha e trazer ele para cá. Depois a gente pode melhorar essa. Eu tô fazendo coisas que a gente pode fazer que não vai ficar tão ruim trabalhar assim, tá, pessoal? Então, beleza. Então, esse cara aqui, ele pode ser um, posso chamar aqui meu default permissions, acabou, tá? Então, assim, toda vez que ela bater aqui em uma permissão que é default, tá? Toda vez que esse cara bater numa permissão que é default, vai acontecer. Vamos lá. Aí, o que eu tenho que fazer aqui, tá? Na verdade, toda a minha regra, né? Eu poderia... Não, deixa quieto. Vou chamar só esse carinha aí mesmo, tá? Então, aqui, quando esse cara aqui verificar que existe... Que dentro de name, dentro do array, cadê? Dentro do array existe a permissão que eu estou colocando na lista lá, ele vai vir aqui e vai criar, tá bom? Então, se a gente vir aqui, ó, vamos bater nessa rota aqui, que é a rota que a gente está cadastrando, né? E vamos ver se ele criou lá a nossa permissão lá. Ó, então agora ele criou a nossa default, nenhuma delas é default, né? A única que deveria ser default é esse carinha aqui, ó. E ele não cadastrou como default. Tá. Provavelmente porque eu não coloquei ele aqui no fillable. No fillable. Vamos lá. Cadastramos, aí agora ele está aqui, ó, certinho, tá? Então, toda vez que eu cadastrar um usuário, eu só preciso agora chamar as rotas default, tá? Então, se eu vim aqui, ó, nas roles, né, que a gente estava mexendo nas roles lá, acho que eu até fechei. Se a gente vir aqui nas roles, ó, eu só preciso fazer o seguinte: pegar esse cara aqui, ó, e chamar o meu permission module, tá? E aí eu vou fazer um plug. Vou fazer um plug ID, tá? Tirando um toArray daqui. Tirando um toArray, tá? Só que esse cara aqui, antes do plug, eu vou fazer uma verificação, tá? Se ele for o default, posso botar um array as aqui, posso botar um... É um array mesmo, um array. Se ele for default, ele vai cadastrar já para esse usuário essas permissões. Só que eu ainda não estou cadastrando aqui, né? Então, eu vou cadastrar elas aqui agora. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dizer que permissions sync, e aí vou cadastrar aqui as permissões que eu tenho ali, né? O role permissions. É isso aí. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui, tá? Vamos lá no banco agora. E a gente já tem a nossa permissão padrão aqui, né? Mas se a gente vir agora aqui no role permissions, ele tem que ter cadastrado uma aqui, né? Não cadastrou porque... Deixa eu entender aqui. True. Papapá. Sync. Ele volta aqui. Faz as permissões. Cadastra esse carinha aqui. Então, essa permissão... Estranho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Estava voltando esse cara aqui. Só para a gente entender.
Ah, tá. Porque aqui eu tenho que rodar meu seed, né? E aí, já que eu tenho que rodar meu seed aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo aqui na raiz, ó. Chama run clear. Run clear. E eu vou chamar esse cara aqui de dev, tá? E ele vai ser um arquivo sh, tá bom? Ele vai ser um arquivo bin bash barra bin barra bash, tá? Ele vai ser um arquivo bin bash e eu vou rodar algumas coisas aqui. O que eu vou rodar aqui? Tá, eu vou rodar, por exemplo, o Sail Composer Update. Eu vou rodar o Sail Artisan Config Clear. Eu vou rodar o Artisan Migrate, fazendo um force aqui, se ele reclamar. Então eu vou fazer minhas migrações. E também eu vou fazer um Sail Artisan. Vou fazer um Sail Artisan db seed. db seed. E aí eu vou apontar o meu seed. E aqui eu posso apontar a classe do seed que eu quero fazer, tá? Então eu posso pegar e fazer o primeiro, o permission seed, e aí posso fazer o role seed e o user seed. Então toda vez que eu chamar esse carinha, e vamos fazer esse cara também aqui por último, né? Então toda vez que eu chamar esse carinha, ele vai fazer pra gente, tá? Todos esses carinhas ali. Então se eu vim aqui... E aí isso aqui serve, gente, pra gente no deploy... pra gente no deploy, a gente conseguir executar algumas coisas ali pós-deploy, no seu pipeline, e aí se você estiver subindo, por exemplo, num Cloud Run da vida, a partir do momento que você subiu o teu container, você pode fazer um pós-fix ali para você rodar algumas coisas ali no terminal. Então, cara, N coisas que você pode chamar esse cara aqui para poder limpar, tá? Ele não está reconhecendo o Sail, tá? Ele não está reconhecendo o Sail, porque como eu estou no terminal, eu tenho que apontar todo o caminho aqui. Vendor Sail. Bom, pessoal, eu tava chamando errado aqui, tá? Foi mal. Aqui antes tem o bin. Tem o Vendor bin Sail. E ele vai rodar o Composer Update. Depois ele vai rodar. E aí, se eu tivesse na minha produção, eu iria rodar, sei lá, um Docker Run, desculpa, eu ia rodar um Docker Exec, alguma coisa desse tipo, entendeu? Ele vai rodar o update, ele vai fazer o config clear, ele vai depois pegar o meu seed de permissão, rodar, meu seed de roles vai rodar, meu seed de usuário vai rodar. Por isso que eu falei para não fazer um drop nunca no seed, que você vai rodar ele sempre ali no boot do teu sistema ali. Então ele tá rodando, ó, rodou todos os meus seeds ali. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele rodou as permissões. Ele botou lá ela como default e agora ele deveria ter rodado aqui, ó. Então ele disse que o meu role 2, que é o meu usuário, ele disse que tem agora a permissão 3, que é o dashboard, tá? Então agora o meu usuário ele tá tendo as minhas permissões aqui certinho, tá? Ele tá pegando as minhas permissões, o meu usuário, desculpa, a minha role tá pegando a minha permissão certinho que ela precisa pegar. Então toda permissão que eu precisar que seja obrigatória, né? Que seja uma permissão obrigatória para qualquer usuário, eu posso botar ela como default 1, tá? Beleza, aqui já foi, tá? E aí, agora que eu tenho, que minhas roles têm minhas permissões, eu posso começar a fazer minha verificação, tá? Porque se eu quiser agora verificar se meu usuário tem aquela role e aquela role tem aquela permissão, eu consigo fazer, né? Porque agora eu tenho todo o processo aqui para poder fazer. Beleza.
Então esse cara aqui eu não vou usar mais. Vamos agora a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que fazer uns testes aqui agora no meu user model aqui, tá? Esse cara aqui agora, ele vai ter algumas funções aqui. Eu vou chamar de ACL para a gente poder saber que daqui essas funções são referentes a ACL, tá? Então vamos lá. A gente precisa ter uma função chamada hasRoles. Uma função hasRoles. Por quê? Porque a gente vai aqui no nosso provider. Provider of provider. Acho que aqui eu tenho um auth provider aqui que ele pede para cara, eu vou copiar de um outro projeto, fica mais fácil aqui. Essa nossa classe de alpha aqui. Porque assim, o Laravel 11, ele não está trabalhando muito com mais dos providers aqui que a gente tinha, né? Então, geralmente eu crio esse provider de alpha, eu crio ele de novo aqui, entendeu? E aí eu crio ele aqui e eu aqui nesse carinha aqui, ó, eu digo que ele vai existir também, entendeu? Então deixa eu criar ele aqui. Provider. Eu vou até copiar esse cara aqui, só que ele é um pouquinho diferente. Deixa eu copiar aqui de um que já está pronto aqui. Que aí a gente já fica tranquilo aqui, ó. Beleza, vou chamar de Alpha Provider, né? Vou chamar de Alpha Service Provider. E ele vai me dar as duas classes de um provider ali, né? A register e a boot. Vou dar uma limpada aqui. E a única coisa que eu preciso aqui... A única coisa que eu preciso nesse carinha aqui é chamar o meu gate. E é o gate que eu vou usar aqui é o do Facade, tá? É o do Facade. E aí, eu vou chamar aqui também o meu register, a minha função de register policies. Se eu for trabalhar com policies, eu vou chamar minha função de register policies aqui, tá? Aqui, ó. É isso. O meu gate. Esse gate que eu tenho que usar aqui mesmo. O gate certo que eu estou usando, deixa eu ver. Ah, não, tá. O gate daqui é um pouquinho diferente que eu uso. Esse gate aqui. Acho que é isso. Ah, tá. E eu tenho que chamar o Service Provider, eu tenho que chamar o Auth Service Provider. Eu tenho que trabalhar com o Auth Service Provider. Posso trabalhar com ele aqui direto. Beleza, então agora eu tenho esse carinha aqui, ó. E o gate que eu vou trabalhar é esse gate do Contracts aqui, tá? Ele é um pouquinho antigo, tá?
E é isso. E aí que eu vou fazer aqui, ó. Eu preciso vir aqui e falar que gate before, antes de eu setar qualquer tipo de configuração, antes de eu setar qualquer tipo de configuração na minha CL, eu quero fazer um before, né, antes da minha verificação da CL, eu quero fazer um before porque eu quero verificar se esse usuário que está logado, ele for um cara, por exemplo, um admin, eu quero que ele pule essa CL, ele nem passe para frente, ele só retorne true, entendeu? Então eu posso vir aqui, já está pronto aqui também, no outro carinha aqui, eu já vou até pegar aqui, ó. Já estava até pronto aqui, ó. Só que aqui a gente vai chamar do nosso admin, tá? Então eu vou criar esse carinha aqui, ó. Tá? Lá no meu usuário. Eu estava criando res role, vamos criar esse carinha aqui, lá no meu usuário, tá? Beleza. E eu vou copiar aqui também, que tem outro carinha pronto aqui também, aí já fica tudo certinho aqui, ó. Aqui, ó. E aí eu fiz o gate e aqui ele vai pedir as minhas permissões aqui, tá? Só vou chamar minhas permissões aqui. Meus permissions, posso pegar todas aqui, não tem importância não. Tá? Ele vai verificar minha permissão, vai lá no nome da minha permissão, tá? Verificar se esse usuário aqui, ele tem esse has permission aqui, tá? Então lá no nosso usuário também, a gente vai criar uma função de has permission recebendo uma permissão aqui, certo? Então aqui ele vai receber uma permissão, tá? E aqui ele vai receber, se eu não me engano, um array. E aqui ele vai receber um role. Bom, é isso. Então, meu has permission verifica minha permissão e o meu has role verifica minhas roles aqui. O projeto está tudo pronto aqui. Só vou explicar para vocês aqui o que eu fiz. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? E aqui eu só preciso chamar minha has role. Tá? Passando aqui a minha permissão. Desculpa, passando aqui as minhas roles, né? Que estão dentro da minha permissão, tá? Basicamente é isso. Basicamente é isso aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando as roles que eu estou recebendo no meu has any roles, tá? E eu verifico se ela é um objeto. Se ela for um objeto, eu faço um intercept, tá? Se dentro desses roles que está chegando aqui, eu tiver a role que eu estou indicando aqui, eu faço um count e aí esse count ele retorna como um booleano, tá? Se eu passar aqui um array, tá? Eu faço um intercept aqui, tá? E aí beleza, retorna esse cara aqui. Se eu estiver passando só o nome, eu pego esse carinha aqui, verifico se dentro do meu usuário eu tenho a role e aí eu faço um contains e verifico se eu tenho, e aqui vai estar passando um name de role, tá? Se ele não for um objeto, ele vai ser uma string, que é um name praticamente, tá? Então ele vai ser um objeto, ou ele vai ser uma... Então ele vai ser um objeto. Ou ele vai ser... tô errando, errei aqui. Ou ele vai ser um objeto, ou ele vai ser um booleano. Na verdade, ele sempre vai voltar um booleano, tá? Ele vai retornar aqui sempre um booleano. Tá? Tanto aqui no intersect... E aqui no contains ele sempre vai voltar um booleano. E aqui, basicamente, eu passo o has permission, passo a permissão e verifico se esse usuário ele tem essa permissão. Mas como que ele faz? Ele vai lá no has any role e aí ele passa esse objeto de roles aqui, ó, e faz o intersect aqui, entendeu? Bem tranquilão aqui. E é esse cara que já está fazendo todo o papel que eu preciso. Se ele voltar o has permission, eu tenho essa permissão. E aí eu volto true aqui, tá? E aqui eu estou interceptando e voltando esse carinha aqui se existir, tá? Se não existir, ele passa, né? Ele vem pro próximo aqui. Mas se ele existir, ele já volta true. Então ele faz um before no meu gate aqui, tá? Então basicamente é isso.
a partir de agora, eu já, praticamente o core da série está pronto aqui, tá? Então, vamos testar numa rota logada aqui. Na verdade, vamos testar direto no Resource de usuário, porque vamos testar direto no Resource de usuário, que a gente já vai ver funcionando já, tá? Então, vamos lá. Aqui no meu Resource de usuário, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, dizer can, e aí eu posso pegar esse carinha aqui, ó, o view any. Se eu não me engano, esse carinha aqui, view any. Vou dar um DD aqui. Ver se tá caindo aqui certinho. Tá, agora eu preciso logar, né? Beleza, vou logar. E aí eu tô caindo ali, certo? Agora aqui eu tô logado. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, retornar um gate. E vou fazer direto logo, que a gente já tá pronto aqui. Um gate allo. E aí eu passo a minha... Não preciso passar o meu argumento aqui, tá? Eu só preciso passar aqui a minha habilidade, tá? Eu só preciso passar aqui a minha habilidade. Por quê? Eu verificando a minha habilidade, eu já sei se eu tenho permissão isso aqui, esse cara não tem, tá? E aí, como é que eu faço isso aqui? Aqui nesse cara aqui, eu tenho, se eu não me engano, a minha rota atual. Mas eu posso fazer o seguinte, tá? Para poder ficar bem descritivo aqui, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Filament, admin, tá? E aí, ó, eu vim aqui na minha permissão, ó, filament, por exemplo, eu tô ali em usuário, né? Então eu venho aqui, ó, filament admin, aqui no meu usuário aqui, ó, filament admin, e aquilo ali já é um index mesmo, tá? É basicamente esse cara aqui, ó. Por que que eu pego o slug ali, ó? Por quê? Porque aqui, ó, simplesmente eu vou falar, cara, eu já tenho ali o meu slug. Ai, meu Deus. Gente, já tem ali meu slug, pega ele e trabalha com ele ali. Né? Já pega ele ali e fica certinho. Então aqui, ó, eu já tenho esse meu carinha aqui, tá? Então, basicamente, se eu vim aqui com o meu admin, eu consigo ver o usuário. Ó. Se eu tô com admin, eu consigo ver, eu tô com SA. Eu consigo aqui enxergar o usuário se eu tô com SA. Tô fazendo meu allos aqui direitinho. Eu chamei outra função ali, não. Faço meu slug, então beleza. Ele tá enxergando como se não, como se eu não fosse admin, né? Quer dizer, como se eu não tivesse esse carinha aqui. Vamos ver se eu tenho... Eu tenho esse cara. Fato é, eu preciso saber se a minha role também tem isso, né? Se a minha role permission tem. Quer dizer, eu nem preciso, né? Eu nem preciso, porque esse carinha aqui, esse gate aqui, ele deveria estar simplesmente negando, permitindo esse cara aqui. Bom, pessoal, deu uma paradinha só para poder olhar. Na verdade, eu esqueci, né, pessoal, de colocar ele aqui, né? Não vai funcionar e nunca se eu não colocar ele aqui, se eu não chamar o meu provider, né? Então, whatever, né? Beleza. Então agora, esse cara aqui, ele vai poder ver os usuários aqui, ó.
certo? E aí, consequentemente, eu posso criar qualquer coisa aqui para ele aqui, ó, e sempre verificando aqui, ó. Eu posso fazer um can view, que ele pode ver, clicar na lista de usuário, ele pode clicar ali e só abrir um modal para ele poder ver a lista de usuários sem modificar nada. Esse can view ali, entendeu? Então, assim, só que esse tipo de coisa aqui eu não vou fazer aqui. Por quê? Porque senão todo resource você vai ter que fazer aqui. Isso aqui é padrão para todo mundo, tá? As permissões vão ser controladas através do banco, através daquele CRUD nosso ali, que você vai escolher as permissões. Não vai ser controlado através do aqui do código, entendeu? Aqui no código você só vai colocar uma vez, que é isso aqui que a gente fez. A gente vai colocar os outros cans ali. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um trait aqui, ó. A gente vai criar um trait aqui chamado can trait. Can permission trait, tá? E ele já abriu aqui como trait. O que eu vou fazer? Vou pegar esse can meu aqui, ó, e vou chapar ele aqui, tá? O que eu preciso aqui, ó? Eu preciso simplesmente só do slug, tá? Mas como eu vou chamar, e aí eu não preciso mais chamar ele aqui, ó. Quando eu chamo um can, quando eu chamo um trait, ele cadê? É o meu can. Quando eu chamo um trait, esse trait ele herda tudo que está nessa classe aqui, tá? Então automaticamente ele vai herdar os nossos slug aqui, tá? Então aqui dentro do meu trait eu vou ter também o meu slug, tá? Então aí eu posso pegar todas as classes que eu tenho inclusive eu não vou lembrar de todas, mas eu vou olhando aqui no outro sistema que eu fiz aqui, ó. Então, ó, eu tenho o public, eu vou copiar daqui, ó, e vou explicar para vocês todas as classes aqui, ó. Inclusive eu vou copiar o código como eu fiz lá no outro, para vocês verem como que tá direitinho. Já tá tudo certinho, tá? Só vou explicar cada um para vocês, tá? Então vamos lá. Ó, o can view. Por que o can view eu vim aqui, ó, e eu fiz dois allows aqui, ó? Por quê? Porque eu verifico se eu tiver edição view, eu volto esse can view aqui, eu volto ele falso. Por quê? Porque se eu tiver edição e tiver o view, eu tenho um problema. Ele acontece um bug, porque como eu posso editar e eu tenho view, quando eu entro dentro do edit, ele entra desabilitado as funções, tá? Na verdade, ele entra desabilitado os campos, tá? Então eu tenho que fazer essa verificação aqui, tá? Se tiver os dois, volta false, tá? E aí ele não vai ter acesso ao view, mas ele vai ter acesso ao delete lá embaixo, você vai ver, e aí ele vai funcionar normal, tá? Se eu não tenho acesso ao delete, ao edit, mas tenho acesso ao view, aí eu volto true. Se não, eu volto false, tá? O can create, você já entende aqui, né? O can create é quando eu preciso criar. O can edit, quando eu preciso editar. E aí, por isso que tem um record aqui. Eu tô chamando o model, porque ele verifica, ele tem esse model para poder ser verificado aqui. E aí eu não estou usando ele aqui, mas se eu quiser verificar qualquer coisa aqui dentro desse model, como ele é uma edição, ele vai ter o ID desse model, entendeu? Tem o viewN, tem o delete, vai ter todos os métodos de can aqui, tá vendo? Todos eles aqui, ó. Tá? Inclusive o do can copy, inclusive o do can copy, tá? Que é para você copiar na lista de qualquer tipo de CRUD que você tiver ali, ele tem uma funçãozinha para você copiar uma coluna específica, por exemplo, um CPF, você não quer ficar selecionando, você só quer clicar e copiar, e essa funçãozinha tem esse can aqui, tá? É o próprio Filament que dá isso aqui. Então eu já tenho aqui, ó, o meu trait funcionando, então todas as minhas permissões aqui são baseadas já nesse trait aqui, tá? Não preciso fazer mais nada, tá? Se eu vim aqui, ó, o meu superadmin, ele vai poder fazer tudo aqui, ó, pra vocês verem, tá? Mas se eu vim aqui e logar com o meu user,
Se eu vir aqui, ó, e logar com o meu user, é user.user.com e a senha 1, 2, 3, 4. Ó, o meu usuário não tem acesso a nada, tá vendo? Mas se eu vir aqui, ó, por exemplo, e pegar o meu usuário aqui, ó, e falar que ele agora vai ser admin, ele vai passar, ó, ele vai passar agora a enxergar tudo. O password aqui, ó. Eu tenho que colocar esse cara aqui para ele poder editar só quando for edição, tá? Ó, mas ele salvou esse cara aqui, ó. Depois a gente vai olhar esse cara aqui, tá? Então, se eu voltar aqui, ó, eu dei administrador para esse cara. Se eu voltar aqui, eu consigo fazer tudo agora, entendeu? Então, vou tirar aqui. A gente vai precisar. Depois eu vou ter que dar uma olhadinha aqui, cara. Esse cara aqui ele só pode modificar se ele for edit. Tá? Se a função for edit. Aqui no user aqui, ó. Fechar esse cara aqui. Fechar esse cara aqui. Esse carinha aqui, ó. Aqui no password aqui, ó. Eu posso dar o required. Só que eu tenho uma tag aqui chamada is. Is the table, alguma coisa desse tipo. Bom, depois eu vejo isso, tá? Depois eu vejo. Não, na verdade eu vou ver agora. Eu vou pegar aqui a minha. O Filament ele é um pouquinho novo, pessoal. Então, assim, tem muita coisa que eu ainda pego do que eu já desenvolvi, tá? Já tá pronto lá, então não preciso fazer tanta. Cadê meu password? Hydrate. Esse carinha aqui, ó. Esses três carinhas aqui, ó. Ó. Eu vou explicar para vocês, tá? Beleza. Então, o que esse cara aqui tá dizendo, tá? Se esse cara aqui já existir uma senha, quer dizer, se esse cara aqui não existir uma senha, ele vai pegar o que eu tô passando lá e ele vai rechear para poder salvar uma nova senha, tá? Se essa senha já existe, tá? O que ela vai fazer? Ela vai verificar se já existe e aí simplesmente ele não vai fazer nada, porque ele só vai voltar um booleano aqui e não vai fazer nada. Por quê? Porque esse cara aqui já existe. Tá? Então ele vai verificar, ele vai ver que já vai verificar que já existe e não vai fazer nada. Porque, sei lá, quando eu tô tentando salvar fazer um update no usuário ali, e ele já tá salvo no banco. Eu não quero mudar a senha, só quero salvar qualquer item dele ali. Por exemplo, agora, como eu quis colocar uma função para ele, ele não vai dar erro, por quê? Porque ele vai verificar que aquela senha já tá salva no banco e eu não preciso tentar salvá-la de novo, a não ser que eu modificar aquela senha ali. Se eu botar uma senha ali qualquer ali, aí ele vai tentar salvar de novo, entendeu? Aí ele vai pegar, vai rechear de novo, vai fazer esse hash, né, que a gente fez lá com o decrypt e vai salvar no banco, tá? Aí o require aqui eu faço baseado na operation, tá? Então se a operação for criação, eu quero que seja require, mas se for edição, eu não quero que seja, tá? Então aqui agora, se eu vim aqui e botar o admin, tá vendo? Eu não tô passando nada no password aqui, ó. Então ele vai deixar eu salvar. Beleza. Salvou, tá aqui certinho, tá? Meu cara é admin. Mas se eu vir aqui e colocar um outro cara aqui, ó, eu tô colocando até o mesmo, tá? 1, 2, 3, 4. Ó, tá vendo como é que ele nem reclamou? Agora se eu vir aqui, ó, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Ó, tá vendo? De boa.
Ele vai lá no banco, verifica, é igual, o hash é igual. É igual, então não precisa nem fazer nada. Ah, cara, não é igual, então salva. Se existir ali, se eu colocar algum valor aqui, ele vai salvar de novo, tá? Então é basicamente isso que ele faz. Então agora eu posso dar as funções para o meu usuário e as minhas permissões já estão ligadas, as minhas permissões já estão ligadas às minhas funções. Então eu consigo, o meu usuário consegue fazer coisas baseadas. Esse cara aqui agora, como eu mudei a senha, ele desloga, né? Ah, uma outra coisa que a gente vai fazer aqui, ó, jogar esse carinha aqui, ó, que a gente fez aqui. De vez ele fazer isso aqui, ele vai fazer agora um redirect para login, tá? Aí, se eu não me engano, vou dar uma olhada aqui. Ah, tá, esse cara aqui, ó. Posso até fazer direto, tá? Ele vai dar um erro ali. Eu posso fazer até esse redirect direto aqui, ó. Tá? Porque se eu tiver numa rota, uma outra rota, eu vou sempre jogar para o meu login, porque por enquanto eu não tenho nada externo ali, né? Então aqui, ó, se eu quiser acessar com o meu user agora, 1, 2, 3, 4, meu usuário tá lá, tá certinho, beleza? Vou fechar esse cara aqui. A gente tem todos os nossos scans, tá? Isso aqui a gente não se preocupa mais, a gente nem vai precisar mais entrar aqui, tá? Nosso trade já tá pronto. Quando a gente quiser fazer alguma coisa, quiser que a CL funcione para aquele resource, é só chamar o trade para aquele resource, tá? Então, por exemplo, se eu vim aqui, ó, e no meu resource de role aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou chamar meu trade, tá? Então, ó, chame meu trade, ele vai pegar a minha slug, tá? E vai fazer toda a minha CL para aquele resource, tá? Então aqui, ó, do mesmo jeito, tá? Eu vou ter aqui as minhas scans ali, tá? Beleza, então eu já estou fazendo aqui, eu já estou ligando e criando a minha função no meu usuário e eu já tenho as minhas permissões cadastradas no banco. Só que agora, a minha função, eu preciso dizer para a minha função, essa daqui não porque são funções de sistema, mas, por exemplo, a minha função usuário, eu não quero que ele só veja o dashboard, eu quero que o usuário, sei lá, ele possa cadastrar o usuário, entendeu? Então, aqui eu deveria ter um jeito de eu poder cadastrar minhas permissões aqui, tá? Então, a gente vai fazer isso agora. Vamos fazer o relacionamento de role para permissions e permitir que a gente cadastre as permissões agora nessa função, tá? Não só lá no seed, né? E lá no seed vão ser funções do sistema que já vão estar com as permissões pré-cadastradas, mas vão ter novas funções que o teu cliente ou a empresa precisa cadastrar aqui. E, sei lá, a gente tem um gestor novo agora. Eu quero cadastrar esse gestor e dar as permissões corretas ali para ele, de cada coisa no sistema. Então, isso que vai trabalhar essa parte aqui, entendeu? Então, agora a gente vai fazer essa parte de cadastrar as permissões nas funções aqui no nosso dashboard. Fazer esse relacionamento aqui e fazer o cadastro delas, tá? Só que a gente vai fazer isso na próxima aula, porque essa aula já ficou muito extensa, tá bom? Valeu! Okay, let's go.